Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscrevam, curtam e compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à discussão sobre os principais procedimentos que devem ser registrados, anotados pela equipe de enfermagem. Administração de medicamentos. Então, são os itens da prescrição medicamentosa que deverão ser registrados. É importante que, além de checar na prescrição, você faça o relato escrito na anotação técnica em enfermagem. Vamos lá. O que você deve atentar para o momento da anotação? Primeiro, em via parenteral, registrar o local onde foi administrado. Se for intramuscular, na região do glúteo, dorso glúteo, deltoide, lembrando que deltoide não se administra mais medicamentos. Em deltoide se administra apenas imunobiológicos, vacinas. Vasto lateral da coxa, ventroglútea, etc. Endovenosa. Se foi na rede venosa de antebraço, de dorso de mão, região cefálica, membro inferior, etc. Subcutânea. Abdômen, região posterior do braço, coxa, etc. Intradérmica, geralmente você faz a BCG em RNs, que é no deltoide, e você faz a intradérmica testes alérgicos, para reação alérgica. Não se faz vacinas, não se faz, exceto a BCG, claro, medicamentos intradérmica. Na face interna do antebraço ou face externa do braço. Você precisa registrar o local de administração da via parenteral. Em todos os casos, não esquecer de fazer referência ao lado em que o medicamento foi administrado, esquerdo e direito. Por que isso? Você pode ter que fazer rodízio de administrações. Se você não anotar qual lado foi administrado, o outro profissional não vai ter referência. Se o paciente for acordado, orientado, ele pode definir para a gente. Mas se for um paciente inconsciente ou que tem algum tipo de limitação na comunicação, fica mais complicado. No caso de administrar medicamentos através de um dispositivo já existente, como o intraquete, o catéter duplo lumen, acesso venoso periférico, injetor lateral do equipo ou outro, anotar por onde foi administrado o medicamento endovenoso. É importante que você faça essa referência. Administrada de pirona, segundo item 5 da prescrição medicamentosa do dia tal, por injetor lateral do equipo, sem intercorrências. Perfeito? Atenção! Somente a checagem dos itens cumpridos ou não, através de símbolos como o travessão, ou rodelano, ou um sinal de cheque, né, do verdadeiro, respectivamente, não cumpre requisitos legais de validação de um documento. Não adianta você checar na prescrição, rodelar na prescrição, porque isso não cumpre um dispositivo legal, não tem validação legal. Vale o que está escrito. Ah, Marcelo, mas eu não administrei o medicamento porque o paciente não aceitou, esqueci de fazer a anotação, mas eu rodelei na prescrição. Não interessa, não tem validade legal, perfeito? Então é importante que, além de você rodelar, comunicar ao enfermeiro, comunicar ao profissional médico, registrar por escrito. Daí a importância de registrar por escrito, nas anotações de enfermagem, a administração da medicação ou a recusa aponta o nome, o número do Corém e a categoria do profissional. Então, você vai registrar a motivação que não foi administrado o medicamento, vai relatar lá, colocar o seu nome completo, número do Corém e a categoria na qual você exerce a profissão. Marcelo Santos, técnico em enfermagem, Corém 000000. Perfeito? E se o medicamento for administrado por via oral? Quais são os itens que devem ser registrados? Primeiro, registrar dificuldade de deglutição caso haja. Se o paciente apresenta dificuldade na deglutição. Por que isso? O paciente pode fazer uma broncoaspiração. 2. Presença de êmese, de vômito. Se você administra o medicamento por via oral e o cara está vomitando, ou seja, esse medicamento vai ser eliminado junto com o vômito. Então tem que buscar uma outra via de administração,
uma outra apresentação para aquela droga. Administração por via retal. Registrar o tipo de dispositivo utilizado. Em caso de supositório, registrar se foi expelido e quais as providências foram adotadas. Sempre que existir algum tipo de intercorrência nesse sentido, o profissional enfermeiro deve ser notificado, assim como o médico, e tudo anotado na ficha específica para o registro de enfermagem. Então, mais uma vez, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício. Primeiro, o nome do paciente, depois, o número do prontuário, depois, qual leito o paciente está alocado, internado, a data, a hora, e aí você vem com o seu registro. Paciente refere cefaleia intensa, predominantemente em região occipital. Realizada a verificação da pressão arterial. Pô, Marcelo, mas ele está sentindo dor, cefaleia, dor de cabeça. Não, mas a região occipital pode ser que o paciente tenha um quadro de hipertensão instalada e essa cefaleia esteja associada à hipertensão arterial. Você tem que analisar a queixa do paciente e criar hipóteses diagnósticas. Então você vai predizer essa daí. Em cima dessa possibilidade, você vai traçar a sua metodologia, os seus cuidados de enfermagem. Então verifica se a pressão para ver se a cefaleia está associada a um quadro, um pico hipertensivo. Com identificação de normalidade tensórica, ou seja, não há hipertensão arterial naquele momento. Se não há hipertensão, eu vou buscar na prescrição medicamentosa algum item que contemple analgesia. Então vamos lá. Administrado analgésico em bolos, ou seja, com tempo menor ou igual a 1 minuto. Não é em gravidade, não é por gotejamento, não é em bomba de infusão, é por bolos, em bolos. Conforme item 5 da prescrição do dia 25/9/2016. Segue sob supervisão e aos cuidados da enfermagem. Verifiquei a pressão arterial, não tem hipertensão, mas eu administrei o medicamento para dor. Acabou? Não. Eu preciso, depois de um tempo, de uma variação de tempo, de um ΔT específico, ver se aquela dor foi suprimida, se a medicação fez o efeito terapêutico determinado. Então, depois de 1 hora, meia hora, eu verifico. Abordo o paciente, questiono em relação à cefaleia, se houve melhora ou não. Às 19 horas, 1 hora após a administração da droga, o paciente relata a melhora do quadro álgico com supressão total da dor, ou seja, ele não sente mais dor nenhuma. Segue sob a supervisão e os cuidados da enfermagem. É importantíssimo. Aí você faz o seguinte, você coloca lá o seu nome completo, a sua categoria profissional, o número do registro do Corém, não deixe nenhum espaço, perfeito? E sempre dando ênfase ao quê? Depois que administrou o medicamento, tem que voltar a fazer outra análise do paciente, outro questionamento sobre o efeito terapêutico da droga, se aquele medicamento fez um efeito específico, perfeito? Então, mais uma vez, agradeço a sua colaboração, a sua presença no canal, te convido a se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!